Vamos resolver agora um problema que caiu na prova do Enem de 2019, que é um problema bem rico em elementos incluídos e que associa áreas diferentes no mesmo problema. O exercício diz o seguinte: a unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa sua tela mede X polegadas, conforme a ilustração. O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas que tem como razão do comprimento pela altura a proporção 4:3 e precisa calcular o comprimento dessa TV a fim de colocá-la em uma estante para exposição. A tela dessa TV tem medida do comprimento C em centímetro igual a. E aí nós temos as alternativas. Este é o momento que você pausa o vídeo e tenta resolver para só em seguida ver a resolução. Bom, a ideia aqui, nosso objetivo é encontrar a medida do comprimento dessa TV. Segundo o enunciado, o tamanho da TV é dado em polegadas, como nós sabemos, mas na verdade o tamanho ele é definido pela diagonal da sua tela, né, que é um retângulo. Então você tem que analisar a medida da diagonal desse retângulo. Então, uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. E esta TV possui 20 polegadas, ou seja, eu vou precisar, caso eu queira saber a medida dessa TV em centímetros, né? No caso, o tamanho dela correspondente às polegadas, eu tenho que transformar em centímetro. Mas, como é que a gente resolve esse problema? Se eu quero achar o valor de C, né, o comprimento, se eu observar que eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Eu coloquei aqui o símbolo do ângulo reto, e eu considerar, imagine que eu vou colocar aqui MNP, o triângulo MNP, que ele é retângulo em N. Então, o lado MN é o comprimento que eu quero encontrar. O lado PN mede A, segundo a figura. E a diagonal mede X, que é justamente o comprimento que nos dá a informação de quantas polegadas essa TV possui. Então, se eu quiser saber a medida C e eu tenho este triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, né? Como assim? Eu posso dizer que x ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Bom, x eu já tenho, mede 20 polegadas, mas o enunciado exige que a medida do comprimento seja em centímetros. Então, eu tenho que converter isso aqui em centímetro. Então, tenho que pegar 20 e multiplicar por 2,54 centímetros. Mas olha, eu não vou fazer essa multiplicação agora. Eu vou deixar desse mesmo jeito. Posso até colocar um pontinho aqui. Ok? Você pode multiplicar, mas eu vou deixar desse jeito. O que é que eu vou fazer? Deixa eu começar aqui desse lado para ganhar mais espaço. Eu vou substituir o valor de x sem multiplicar. Eu vou colocar entre parênteses
20 vezes 2,54 ao quadrado. Se eu quero encontrar o comprimento, essa medida em A, segundo o enunciado, tem como razão do comprimento pela altura a proporção 4:3, ou seja, comprimento dividido pela altura é igual a 4/3, certo? É a mesma coisa de eu dizer, essa razão é comprimento dividido pela altura, isso é 4/3. O que é que isso indica? Indica que o comprimento é um pouco maior do que a altura, certo? Então, qual é a ideia aqui? Já que eu quero encontrar a medida do comprimento, seria interessante que eu substituísse o valor de A por algum valor em que apareça o C. Então, se eu fizer aqui, ó, meio pelos extremos, eu vou perceber o quê? Que 4 vezes A é 3 vezes C, ou seja, A é 3C dividido por 4. Então, no lugar de A, aqui no Teorema de Pitágoras, eu vou escrever 3C sobre 4. Vou colocar até em azul, para vocês perceberem a substituição. Isso aqui elevado ao quadrado mais C ao quadrado. Esta primeira parte, 20 vezes 2,54, eu não vou multiplicar agora. Eu posso até multiplicar, mas eu não vou fazer a multiplicação. Mas vou deixar aqui já vezes 20. Deixo esse 0, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Tenho 2 algarismos após a vírgula, escrevo a vírgula nesta posição. Então, isso é 50,8 ao quadrado, tá? Eu não vou elevar isso ao quadrado, eu não vou fazer a multiplicação, vou deixar assim. Bom, se eu tenho uma fração ao quadrado, isso é igual a o numerador ao quadrado, que vai ser 9c ao quadrado, dividido pelo denominador ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. No numerador eu fiz 3 ao quadrado, que é 9, e c ao quadrado, que fica c2. Tudo isso mais c ao quadrado. Bom, para retirar esse 16, eu posso multiplicar a equação toda por 16, tá? Ou então, se eu considerar que aqui eu tenho 1 e aqui eu também tenho 1, essa segunda parte vai se tornar, né, MMC entre 1 e 16 é 16, então aqui em cima vai ficar 9c ao quadrado, 16 dividido por esse 1 em azul, aqui dá 16, vezes c ao quadrado, fica 16c ao quadrado. Estou equilibrando a equação, tá bom? Ou seja, 50,8 ao quadrado sobre 1 é igual a, aqui, denominador fica 16, e aí, ó, 9c ao quadrado mais 16c ao quadrado, eu somo 9 mais 16, que dá 25, e repito c ao quadrado, ok? Bom, se eu olhar mais atentamente, eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever, não preciso nem desse 1 aqui. Eu posso fazer o seguinte, 50,8 ao quadrado, na verdade, ó, eu tenho 16, que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. 25c ao quadrado é 5c, tudo isso ao quadrado. Então, ó, eu tenho uma equação com potências. Tem uma propriedade que diz que se você tem essa situação, então as minhas bases têm que ser iguais. Portanto, se eu extrair a raiz de ambos os lados, eu vou ter o quê? Eu vou ter 50,8 igual a 5c sobre 4. Se aqui eu tenho 1, eu faço meio pelos extremos, tá certo? E eu vou obter 5c igual a 50,8 vezes 4. Então, c
vai ser 50,8 vezes 4 dividido por 4. Por que que não fica interessante fazer essa multiplicação aqui inicialmente? Porque senão você vai ter mais trabalho aqui nesse final, tá? Eu fiz aqui de propósito para que vocês percebessem isso aqui. Então, agora que a gente fez tudo, eu vou apagar isso aqui e vou refazer sem mexer nessa multiplicação, tá? Eu vou prosseguir um pouco mais rápido, porque nós já fizemos essa primeira parte. Caso você queira voltar este vídeo, você pode voltar sem problema nenhum, ok? E você pode até multiplicar aquilo no final, mas eu não quero fazer isso. Eu vou permanecer com 20 vezes 2,54 ao quadrado, certo? Então, isso aqui é 9c ao quadrado sobre 16 mais c ao quadrado, que vai ser igual a... Tenho 16 aqui embaixo. E eu vou fazer assim, ó. Como esse primeiro termo está ao quadrado, seria legal se o segundo termo também estivesse ao quadrado. Então, eu vou escrever 16 como 4 ao quadrado, tá? Que é 16, não alterei nada. 4 ao quadrado, aqui no primeiro membro, aliás, no segundo membro vai ficar 9c ao quadrado, mais, bom, se aqui eu tenho 1, 16 dividido por 1 dá 16, vezes c ao quadrado, 16c ao quadrado, como eu tinha feito anteriormente. Então, 9c ao quadrado mais 16c ao quadrado vai ser igual a 25c ao quadrado, dividido por 4 ao quadrado. Então, 20 vezes 2,54 ao quadrado é igual a 5c sobre 4, tudo isso ao quadrado. E aí se eu tenho um valor ao quadrado igual a outro valor ao quadrado, esta equação eu posso extrair a raiz de ambos os lados. E aí eu vou ter 20 vezes 2,54 igual a 5c sobre 4. E por que que não fazer a multiplicação foi tão importante aqui? Eu vou isolar o valor de c, tá certo? 5c vai ser igual a 4 vezes 20, vezes 2,54. Então, se eu quero achar o valor de c, eu faço isso. Divido tudo por 5. E percebe agora que eu posso simplificar 20 por 5. 20 dividido por 5 é 4. Então, c é 16 vezes 2,54. E se eu fizer esta multiplicação aqui, 2,54 vezes 16, 6 vezes 4 dá 24, 6 vezes 5 dá 30, com 2, 32. 6 vezes 2 dá 12, mais 3, 15. E aí, prossigo, multiplicando tudo por 1. Faço a soma, coloco a vírgula adequadamente e eu vou obter que C é 40,64. Justamente a alternativa D. Então, eu não multipliquei porque eu sabia... eu poderia até não saber, mas ficaria melhor para fazer a divisão no final, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.